Muito obrigada. A minha tela está apresentando, está com falha, está com algum problema? Nós ainda não estamos vendo sua tela, não, de apresentação, não, professora. Agora está entrando. Eu não vou projetar a tela inteira, não, que é para ver se a gente economiza um pouco mais de dados, tá bom? Está compartilhando. Ok, bom dia a todo mundo. Eu peço que se alguém não estiver ouvindo da coordenação, que coloque aqui no chat, que eu estou acompanhando pelo chat. Estão todos vendo? A professora Glaura está sendo elogiadíssima. Parabéns, professora Glaura. Muito bem, então vamos começar. A professora Glaura falou algumas coisas sobre legislação, eu vou voltar à legislação por um motivo muito simples. Os alunos possuem direitos. E quando os direitos não são observados, o AEE é judicializado. A escola é questionada pelo Ministério Público. O sistema de ensino é questionado, o Ministério da Educação é processado, o Conselho Nacional de Educação também. E nós respondemos ao Ministério Público, tanto quanto qualquer cidadão que é acionado pela legislação. E nós precisamos ter muita consciência do lugar que nós estamos localizados, porque nós representamos o gestor do nosso sistema de ensino. Quem está numa escola do município representa o secretário de educação e o prefeito. Quem está num colégio estadual representa o secretário de educação e o governador. Quem está numa escola particular, acima de si, tem a equipe pedagógica e os donos da escola. Quem está numa universidade, quem está na sala de aula numa universidade, representa o coordenador, o diretor da unidade, o coordenador do curso e o próprio reitor. Então, nós estamos em lugares que são muito delicados para que nós não tomemos as providências que precisamos tomar. Então, aqui no início do meu slide, o meu slide tem 60, o meu arquivo tem 60 slides, eu não vou ler todos que eu estou utilizando, mas certamente ficará gravado e vocês poderão ter acesso. E aqui tem um histórico de como tudo começou. Então, foi decretado pela Organização Mundial de Saúde a pandemia, a Organização Mundial de Saúde declarou a emergência e a emergência internacional, a emergência de saúde pública foi declarada. Imediatamente, o Ministério da Saúde se posicionou em fevereiro, emergência em saúde pública de importância nacional. E o Ministério da Educação, logo depois, criou a portaria 343, que está em vigor, substituindo as aulas presenciais por aulas por meios digitais, enquanto durar a situação da pandemia do Covid para a instituição de educação superior, e nós estamos nos ajustes das demais portarias. A medida provisória 934 criou as normas excepcionais para o ano letivo, o decreto número 6, o estado de calamidade, o CNE publicou a reorganização dos calendários escolares em 17 de abril e recebeu 400 contribuições provenientes de organizações representativas de órgãos públicos e privados da educação básica e superior. Ao mesmo tempo, foram realizados webinários com a Undime, com o Concede,
com a UNCM e com o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais da Educação, o FNCE. Então, vocês, se procurarem aqueles eventos que são privados, eles não estão disponíveis no YouTube. Mas existem eventos que estão disponíveis no YouTube, e se vocês procurarem, certamente vocês vão encontrar reuniões importantes que podem contribuir para o esclarecimento de vocês. Bom, quando a Unesco se pronunciou, ela se pronunciou já fazendo um diagnóstico, uma avaliação das consequências da pandemia. E a Unesco, ela representa, gente, só de curiosidade, ela não representa todos os países do mundo, não. A Unesco, ela emite pareceres para os países que estão vinculados à ONU. Claro que ela não vai negar pedido de ajuda a um país que não esteja vinculado à ONU, mas a Unesco, quando fala, ela fala da avaliação feita em relação aos países que são adesos à ONU, e o Brasil é adeso à ONU. Então, ela se pronunciou dizendo que 150 países estavam sem aulas com fechamento total ou parcial de escolas e universidades devido à pandemia e ao coronavírus. As aulas presenciais no Brasil estão suspensas, exceto alguns estados que já estão, pela flexibilidade, retornando, mas são raros. Vamos nos lembrar que o Brasil tem 5.570 municípios, 26 estados e o Distrito Federal, 27 estados e o Distrito Federal. E nós estamos com as aulas suspensas em todo o território nacional. No Rio de Janeiro, nós estamos num caso sui generis, porque de madrugada, ontem à noite, um juiz autorizou o início das aulas das escolas privadas, mas nem todo mundo tomou conhecimento, a coisa está rolando durante o dia. A possibilidade de longa duração para a suspensão das atividades escolares presenciais por conta da pandemia poderá acarretar dificuldade na reposição de aulas de forma presencial, da integralidade das aulas suspensas no final do período de emergência, com comprometimento ainda do calendário escolar de 2021 e, eventualmente, 2022. Porque quanto mais tarde nós retornarmos querendo repor o ano 2020, porque o ano 2020 não foi declarado suspenso, nós vamos ter que fazer calendários que vão empurrando para frente o calendário do início do próximo ano, que é 2021. Então, nós aqui na universidade, que temos muita experiência com greves no ensino superior, e certamente quem estudou em universidade pública, particularmente na UF, sabe como isso funciona. Às vezes, o início de 2021 vai ser lá na metade da metade de 2021. E vamos avançar por 2022 até que tudo se acerte. Mas a boa notícia é que os gestores sabem acertar o calendário. O importante é que a gente não declare o ano suspenso, porque a vulnerabilidade para a evasão escolar aumenta. Se ela já está grande, com esta situação que nós estamos vivendo, se nós suspendermos o ano escolar de 2020, aí é que a gente não vai ter o retorno dos alunos, e isso é muito grave para o público da educação especial. Nós temos o problema do retrocesso do processo educacional da aprendizagem. Aqueles alunos, vou falar um pouquinho na linguagem piagetiana, aqueles alunos que não conservam o conteúdo escolar no mesmo dia e na mesma hora, conforme Piaget falou. Ele não faz acomodação e assimilação.
logo não tem adaptação. Isso significa que ele não conserva as aprendizagens escolares. A gente fala hoje muito em neurociência, da importância do sono logo depois da aprendizagem, porque os neurotransmissores fixam os dados apreendidos via sentidos, que são metabolizados e se transformam em dados bioquímicos, e a informação fica através da memória. Nosso público da educação especial, principalmente os que têm deficiências ligados ao cognitivo, eles têm mais necessidade de um tempo maior para essa retenção, para essa assimilação, para essa apropriação. Então, aquelas crianças que não fizeram a conservação na hora, se elas não tiverem o AEE, não é para aula particular, não é para reforço escolar. Olha o que a professora Glaura falou antes de mim. É para a gente trazer o conteúdo da escola, para a gente dar a continuidade, fazer o processo de aprendizagem que aquele aluno precisa, porque o material didático especializado dele está lá na sala de recursos. Quem é que cria o material didático acessível para o aluno que está lá na sala de aula regular? Não é o professor do AE? Resolução número 4 de 2009. Então, é lá que ele vai encontrar o alfabetário, o numerário, toda a literacia importante relacionada ao trabalho pedagógico que está sendo feito em sala de aula, independente do ano escolar que ele esteja matriculado. Estou falando das crianças com os impedimentos cognitivos, intelectuais, porque o superdotado não tem esse tipo de dificuldade. O superdotado ele pode ter até um projeto descolado do conteúdo da sala de aula para fazer aprofundamento, mas não é o caso de quem tem impedimento. Quem tem impedimento de longo prazo, como é a cognição, a deficiência intelectual, como a gente chamava antigamente, então eles podem ter retrocesso e não fixarem. Então, serão aqueles alunos que vão brincar na hora ali com a professora na educação infantil, nas séries iniciais, com o alfabetário, com o numerário, e da próxima vez que entrarem em contato com o material didático, o que vai acontecer? Parece que nunca viram antes aquele material. Então, é o tal do retrocesso. Tem as crianças com TEA, que avançam e retrocedem no próprio desenvolvimento inicial. Pensem na criança que está na creche. Ela teve um desenvolvimento inicial satisfatório, adequado, e aí ela abre um quadro de TEA e ela retrocede no processo de aprendizagem. Então, eu estou falando com quem está no AEE, de creche, de pré-escola, lá na educação infantil, de quem está nas séries iniciais, mas eu posso falar com quem esteja no ensino superior também. Na UF, nós tivemos um aluno que fazia o curso de engenharia e sofreu um acidente gravíssimo. E ele só aprendia o que era dado no dia. A namorada que fazia a conservação com ele. A tutora Lucília Machado acompanhou comigo esse aluno durante muitos anos. Ele levou o dobro do tempo para terminar o curso de engenharia. Levou e conseguiu se formar com as adaptações que foram feitas, curriculares, para ele concluir o curso. Mas isso tinha que ser intensivo. Na hora ele tinha aula de cálculo 1, ele já tinha passado, mas ele tinha aula de uma matemática avançada qualquer, ele tinha que ser avaliado na hora, porque depois ele esquecia. E aí a namorada que tinha que fazer a avaliação subsequente. Os danos estruturais sociais para estudantes e famílias de baixa renda com estresse familiar e aumento na violência doméstica, nós estamos vendo que isso não é só para quem tem baixa renda, nós estamos vendo feminicídio em todos os níveis sociais, nós estamos vendo suicídio em todos os níveis sociais,
nós estamos vendo violência doméstica em todos os níveis sociais. Então, nós estamos com um problema que nós nunca tínhamos vivido antes. E nós temos que lembrar o seguinte, no retorno, o próprio aluno nosso poderá não retornar, porque ele já faleceu de Covid-19. Ele poderá ter perdido a mãe, em que condições ele vai voltar? O pai, o avô, a avó. Vamos nos sensibilizar com esta situação nova. Nós mesmos que perdemos nossos entes queridos. Como vamos retornar ao trabalho se não estamos psicologicamente bem? Porque não podemos nos despedir de um ente querido. Tem uma professora inscrita aqui, que eu avisei a ela, se despeça da sua mãe quando a mãe dela foi internada. E eu não podia imaginar que ela estava com Covid. Mas eu disse a ela, se despeça da sua mãe. A gente não sabe o dia de amanhã. E foi a fatalidade. A mãe dela faleceu de Covid. Já falei da evasão escolar. As fragilidades e desigualdades estruturais da sociedade brasileira estão aí. Não precisa nada, é só ver a gente aqui agora no início do nosso curso. Aparentemente, nós estávamos com todas as condições adequadas para tudo funcionar e ainda tem gente que não está assistindo. Porque a tecnologia ela está sobrecarregada. Nós não temos internet para todo mundo que precisa de internet. Por que se está falando do 5G? Não é só a velocidade, mas são os dados. Os dados que não estão mais cabendo no 4G com a quantidade de gente que está no mundo inteiro. Sem falar nas estações espaciais, nos satélites que estão vagando por aí, que estão utilizando a rede que a gente utiliza. Ou seja, as nossas estruturas ainda são muito frágeis. Por favor, identifiquem os alunos superdotados, porque precocemente eles vão começar a trabalhar nessa gestão do nosso futuro que já chegou. Nós não estamos mais falando do futuro de daqui a 10 anos. Eu estou falando do futuro que chegou. O futuro é hoje. É o presente. E nós não temos solução para uma questão de hospedagem de streaming previsto no contrato, na organização, nos outros webinários que funcionaram perfeitamente bem e o nosso deu pau. Vou avançar nisso, porque lá na Casa dos Estudantes também tem desigualdade estrutural. Qual é o cabeamento que chega na aldeia indígena lá no Amazonas? Nós temos gente da região norte aqui inscrita. Se não é o 4G do celular da aldeia indígena que recebe a nossa imagem. A desigualdade estrutural de distribuição de luz, que lá na região norte é feita por diesel no motor que é abastecido durante o dia para acender a luz da geladeira à noite. Gente, as nossas desigualdades individuais nas nossas casas, nas nossas famílias, são muito grandes, 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 grandes. E eu me solidarizo com a região norte, com a região centro-oeste, com a região nordeste, que ainda não tem condições materiais para participar do evento adequadamente como nós gostaríamos. E só dizer a vocês, se consolem, porque tem gente aqui na região sudeste e sul que também não está conseguindo. As consequências socioeconômicas do impacto do Covid, porque os pais foram desempregados, as professoras foram demitidas, as professoras das escolas particulares que não aguentaram o tranco foram demitidas. Pensem nisso. Nós que estamos no serviço público, que temos a estabilidade, estamos podendo acolher os nossos alunos, porque, caso contrário, a crise seria geral.
o caos seria geral. Então, vamos realmente fazer um esforço sobre-humano, buscar nas nossas religiões, é a Delu que está falando, não ia passar em branco, buscar nas nossas religiões o consolo que a fé pode nos dar, para que a gente seja grato a Deus por tudo que a gente está passando nesse momento, com a consciência que a gente tem nesse momento, para a gente estar em condições de ajudar a quem está em situação pior do que a gente. Tem gente que perdeu 2, 3, 4 familiares na mesma família em questão de dias. Tem criança com deficiência intelectual, impedimento de longo prazo intelectual, que não vai ter nem consciência que a vovó morreu. Então, vamos nos colocar no lugar dos nossos alunos, por favor, porque as consequências socioemocionais, socioeconômicas, são muito graves. Mas a gente não pode esquecer que a garantia de direitos estão assegurados e os objetivos de aprendizagem têm que ser mantidos. Não é só porque a gente sabe disso, né? Teve muita criança e adolescente que foi na escola para dar a presença para receber a Bolsa Família. Mas eles não estão recebendo a Bolsa Família. E muitos estão pedindo retorno rápido para voltar a ter a Bolsa Família regularmente. Então, nós precisamos ver, com o recurso que nós temos, o que podemos fazer para que o nosso aluno não se desligue de vez do pequeno vínculo afetivo que ele fez conosco e com a escola. É um desafio que todos nós precisamos aceitar, porque foi sempre a educação especial que apoiou a educação básica, que passa a apoiar a educação superior, para que os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação possam ter acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo as capacidades de cada um. É necessário que a gente não contribua, não precisa aumentar a desigualdade. Eu não sei mexer em tecnologia. Não façam isso, pelo amor de Deus. Lembre-se da lei de causa e efeito do Newton lá da física. Volta. E se a gente nega o atendimento ao filho da população pobre, o nosso filho vai ter uma professora péssima fazendo educação à distância, obrigando os nossos filhos a ficarem 4, 5 horas na frente do computador sem se levantar para ouvir a aula à distância, porque o que a gente está fazendo não é educação à distância. Ensino remoto é outra coisa. Utilizem todas as tecnologias possíveis, principalmente a que os seus alunos conhecem, eles sabem melhor do que a gente. Então, perguntem a eles qual é a tecnologia que você gosta de usar. Eu gosto de usar o YouTube. Ok. Planeja com ele quais são os vídeos que ele vai assistir no YouTube. Organiza o Pay dele com os vídeos que ele vai assistir. Ele não precisa assistir a gente. Ele assiste um vídeo no YouTube e depois você avalia num formulário Google. Você vai ver que vai funcionar. Mas a gente tem que criar as condições de informação e comunicação para diminuir essas desigualdades. A reorganização dos calendários é com o sistema de ensino e nós precisamos garantir que isso tudo aconteça. Vamos garantir o AEE porque ele está na Constituição, hein? E ele precisa acontecer. Nós estamos ainda na metade de setembro e dá para a gente fazer alguma coisa daqui para frente. Nós precisamos garantir qualidades essenciais. Um mínimo de qualidade, gente. Em regimes especiais de ensino, atividades presenciais mediadas ou não por tecnologias digitais. Porque se a gente não tem a tecnologia e puder imprimir um papel com a orientação do que fazer, imprimimos um papel com a orientação que temos que fazer e encaminhamos para a família.
mas é fundamental que a gente tenha qualidade na nossa relação com os alunos. E vocês estão aqui como pessoas que vão multiplicar. Não pensem vocês que vocês vão ficar aqui conosco esses 15 dias dizendo que as palestras estão maravilhosas aqui no chat e depois cada um vai para sua casa e fica por isso mesmo. Vocês têm que multiplicar isso com seus pares, com os professores do AEE que não estão aqui das suas cidades. Chama, mostra o material, olha a palestra que ela fez, assiste o vídeo, vê o PowerPoint, olha a atividade que foi feita com a gente. Por favor, façam isso, porque não dá para todo mundo estar aqui ao mesmo tempo. Nós só estamos com 1.500 professores, são 5.570 municípios, são 5.570 coordenações de educação especial. Está faltando muita gente aqui. A UFPEL vai pegar outro grupo, que não são vocês, mas a gente ainda vai ter gente fora. Coordenador de educação especial, por favor, façam, reproduzam, repliquem. Se não conseguem fazer a estrutura toda, façam uma parte, peguem uma parte, multipliquem. Nós precisamos multiplicar, disseminar o que estamos passando aqui. Eu também tenho muito orgulho de ser professora do AEE. As atividades pedagógicas, elas se aplicam aos alunos de todos os níveis, etapas e modalidades. EJA, quem faz a AEE na EJA? EJA precisa, quem trabalha com as crianças quilombolas, tem a AEE com criança quilombola, com criança indígena, com criança da zona rural. Por favor, não abandonem essas crianças. A gente precisa trazer elas pelo nosso WhatsApp. Simples, WhatsApp, usem o WhatsApp para falar com as suas crianças. Crianças com deficiência, transtorno do espectro autista, a gente vai ter oportunidade de falar por que está aqui o transtorno do espectro autista e por que nós já estamos trabalhando com TEA e não transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação atendidos na modalidade de educação escolar, a educação especial. A educação especial não é só o AEE, está na LDB. A educação especial são salas, escolas e serviços especializados. Por favor, salas, escolas e serviços especializados. As atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não, porque os superdotados não têm mediador. Então, quem é que tem mediador? Por tecnologias digitais da informação e comunicação, adotarão medidas de acessibilidade igualmente garantidas, enquanto perdurar a impossibilidade de atividades escolares presenciais. Vamos colocar em prática, a gente aqui está com 2 intérpretes se alternando. Você não sabe Libras? Pede a uma colega sua que saiba Libras. Você pode gravar um vídeo pequeno para mim no WhatsApp e me enviar? E ela grava. Você dá a ela o texto, ela grava o textinho ali no vídeo do WhatsApp. Você recebe o vídeo, você transmite o vídeo para o seu aluno surdo. E você estabelece uma parceria com a sua amiga, com a sua colega. Se vocês têm algum problema, vamos desfazer todos os problemas, gente. Está na hora de perdoar, está na hora de conciliar os inimigos, está na hora de juntar todo mundo. Não está na hora de alimentar inimizade, a gente está ficando encurralado, ou faz, não sobra nada para ninguém que não seja amar o próximo. Considerando que os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios têm liberdade de organizar e poder regulatório próprio, devem buscar e assegurar medidas locais que garantam a oferta de serviços, recursos
estratégias para que o atendimento dos alunos da educação especial ocorra com padrão de qualidade. Nós não vamos dizer para o pessoal do Norte encontrar a solução que seja do Sudeste. As soluções são locais e o sistema de ensino é que tem que fazer isso. Não fiquem esperando pelo MEC, porque o parecer do CNE número 5 já foi emitido. Os sistemas de ensino têm que agir. Pacto Federativo, Constituição de 1988. Somos uma república. O Ministério da Educação legisla, o sistema de ensino adequa, a escola faz. Mas é o sistema de ensino que vai adequar e vai dizer o quê? Como é que faz no Amazonas, como é que faz no Rio, como é que faz no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. Porque as condições não são iguais. É o senhor prefeito, é o senhor secretário de educação, com a senhora coordenadora de educação especial, que vão decidir como é que vai ser feito. Ah, estamos falando em tecnologia. Professora, na minha cidade não tem tecnologia da informação e da comunicação. Eu estou aqui porque eu estou no celular da minha irmã, que tem 4G, e eu estou usando os dados da minha irmã. Porque lá na minha cidade não tem, não. Eu me mudei de cidade para fazer o curso e lá na minha cidade não chega nada, não. É isso. Então, a senhora que é coordenadora de educação especial que vai dizer como é que a senhora vai localizar seu aluno com deficiência intelectual, surdo, cadeirante, que estão lá na zona rural, para fazer acontecer o AEE. É claro que a sistemática é diferente. Ninguém está imaginando que o AEE vai se reunir toda segunda-feira de 3 às 4, porque o AEE, em última escala, não é isso, mas nós fizemos ele isso. Mas não é isso. Mas vocês vão encontrar uma outra forma de se comunicar com os seus alunos. Não precisa ser pombo-correio, não precisa. Mas a gente vai encontrar solução, cada localidade vai conseguir encontrar um jeito de se comunicar com os seus alunos. O AE deve ser também garantido no período de emergência, mobilizado e orientado por professores regentes e especializados, articulação com a família e organização das atividades pedagógicas presenciais a serem realizadas. Vou tocar num assunto que eu não sei se mais adiante vai ter, mas eu vou tocar agora, que é a questão do mediador. E aí, quem está na sala de aula, regente, transferiu a responsabilidade do aluno da educação especial para o mediador. E a gente sabe que os alunos com TEA não têm mediador, eles têm, pela lei deles, acompanhante. E aí a gente, que é professora regente, transferiu o aluno para acompanhante. Os alunos passaram anos e anos e anos e anos e anos com mediadora e acompanhante. E agora, a regente quer dar aula para ele no computador, ele não a conhece, ele não a reconhece. A gente tem que chamar a mediadora e a acompanhante para ela colocar a carinha dela no celular e falar com ele: olá, fulana, é a tia fulana, eu estou aqui para falar com você. E esperar que ele olhe para o computador, esperar que ele dê um sorriso, esperar que ele responda, esperar que ele esteja numa condição de ligação e sintonia com você, para que você possa perguntar a ele: tudo bem? Porque ninguém imagina que vai conseguir apresentar material didático fabuloso via computador, com um aluno com TEA, que passou anos com a acompanhante, que a professora não se fez pessoa presente para o aluno em sala de aula. Temos que chamar os acompanhantes. Aqueles que são pagos pelo poder público, principalmente. Aqueles que são pagos pelas famílias, também. Porque se a família paga, chama ela, para dizer a ela: vamos continuar agora sim. Então a senhora faça desse jeito que eu vou estar acompanhando o seu trabalho com ele. E fazemos uma chamada tripla pelo WhatsApp. Quem é que já sabe fazer chamada tripla por vídeo no WhatsApp? Tem a pessoinha lá em cima, é só chamar o segundo depois.
Então, a gente vai começar também a se empoderar em novas tecnologias, em novas formas de comunicação com todos aqueles com quem a gente convive. Os professores do AE atuarão com os professores da rede, articulados na equipe escolar, desempenhando suas funções, na adequação dos materiais, provimento de orientações específicas às famílias e apoios necessários. Porque senão, o que a gente vai fazer no AE? A gente tem que dizer à professora lá, olha só, sempre foi difícil, você nunca aceitou a minha ajuda, mas eu estou aqui à sua disposição. Você quer que eu faça algum material tecnológico para que você possa trabalhar o conteúdo escolar com ele? Você já chamou a mediadora dele da sala de aula para estar com ele, trabalhando os conteúdos que você está trabalhando com ele? Então, a gente tem que ressignificar tudo nesse contexto de pandemia, porque a LDB diz coisas muito diferentes para a gente. A LDB está em vigor, e o que nós fizemos durante anos não foi colocar em prática a LDB. Vamos lá. Aqui no fundo, no finalzinho do meu arquivo tem dados da LDB. Não vai dar tempo de eu apresentar tudo, mas como eu estarei à disposição, vocês podem colocar as perguntas depois que virem o meu arquivo, que os tutores vão estar acessando todas as salas, todos os conteúdos, e a gente vai conseguir dar as respostas a vocês. Dar suporte às escolas na elaboração dos planos de estudo individualizados. Temos que fazer o plano de estudo individualizado, o plano de ensino individualizado, como cada um chama. Temos que fazer, porque nós temos que determinar que nós estamos trabalhando com eles a partir do dia 28 de setembro até o dia 5 de novembro. E o que vamos fazer nesse período? E de período em período a gente dá um passo com cada aluno do AEE que está em sala de aula regular ou só no AEE. Estudantes matriculados em instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino, o atendimento educacional especializado deverá ser realizado pelos profissionais responsáveis no âmbito de cada escola. Olha a novidade que o parecer do CNE número 5 de 2020 trouxe. Instituições privadas que façam AEE com modalidade de ensino, em qualquer nível, deverá dar continuidade a esse AEE pelos profissionais responsáveis no âmbito de cada escola. Ok? Então, aquela história de dizer que a escola privada não é obrigada a fazer, tudo bem, a LDB ela fala para escolas, sistemas públicos, mas tem escola privada que atraiu o aluno pelo AEE. E ela tem que dar continuidade, porque o Conselho Nacional de Educação sabe disso e deu legislação para que eles, suporte legal para que eles continuem fazendo isso. Algumas situações requerem ações mais específicas por parte da instituição escolar, como nos casos de acessibilidade sociolinguística aos estudantes surdos, usuário de língua brasileira de sinais, acessibilidade à comunicação da informação para os estudantes com deficiência visual e surdo-cegueira, no uso de códigos e linguagens específicas, entre outros recursos que atendam àqueles que apresentem comprometimentos da área de comunicação e interação, como os autistas. Nós temos que pesquisar qual é a ferramenta que a gente consegue se comunicar com as crianças autistas. Pode ser que seja o WhatsApp, pode ser que seja uma outra ferramenta. Pode ser que seja via mãe, via um responsável, uma irmã que seja criança, que goste de brincar de professora e que vai ter como aluno seu irmão autista, mais velho ou mais novo, tanto faz. Então, vamos orientar esta irmã para a prática pedagógica que ela vai fazer com o irmão. E faça isso via tecnologia
dos nossos celulares. Isso aqui é um históricozinho, acabei o parecer 5, é só um históricozinho para a gente lembrar que os críticos da Declaração de Salamanca, eles têm o hábito de dizer que Declaração de Salamanca e legislação não tem fundamentação teórica. E eu lamento dizer a todos eles que a Declaração de Salamanca tem fundamentação teórica e toda a legislação brasileira tem fundamentação teórica. A Declaração de Salamanca trouxe duas terminologias muito importantes: necessidades educacionais especiais, que foi substituída na LDB em 2013. Foi publicada uma lei nova em 2013, que alterou a LDB no artigo 58, no artigo 4º, e que essa expressão, necessidades especiais, foi substituída pelo nome da categoria do público-alvo. E a pedagogia, a metodologia utilizada, sinalizada pela Declaração de Salamanca, é a metodologia da pedagogia centrada na pessoa, que foi escrita pelo Carl Rogers. E o termo necessidades educacionais especiais foi retirado da teoria da hierarquia das necessidades humanas, ou a pirâmide de Maslow. Tem muito material sobre esses dados na internet que vocês podem ler para reler a Declaração de Salamanca e compreender a Declaração de Salamanca, entendendo essas duas teorias. Esse aqui vai ser depois. Aí eu queria perguntar a vocês o seguinte: você entendeu que a educação inclusiva demanda conhecimentos da educação especial? De acolhimento? De humanidade? De compaixão? Não é pena, é compaixão. De amor ao próximo? E que tal o respeito às diferenças? Porque é o mínimo que a gente pode esperar de todo mundo que trabalha em educação especial e no AEE. Porque quem trabalha no AEE trabalha dobrado. É amar o próximo se não conseguir, pelo menos respeite. Respeitar cada criança. Podia ser nosso filho. Podíamos ser nós. E por que não é você? Já se perguntou? Porque as mães se perguntam por que eu. E tem muita mãe professora aqui que é mãe de deficiente, de autista superdotado. E que não sabem como resolver o problema, porque estão na mesma situação que nós. A LBI, porque antes de estudar a LDB, a gente tem que ver a LBI. A LDBI instituiu no artigo 3 as adaptações razoáveis. Garrolice, deixa eu falar uma coisa rapidinho, de Neuza Soares, de empatia. Tem a empatia, sim, está faltando ali a empatia, porque a empatia ela está junto com a compaixão, e aí, assim, está faltando ali a empatia. O pessoal que gosta da alteridade, eu costumo dizer que a alteridade não é suficiente, porque a alteridade reconhece o direito, mas não arregaça a manga para fazer o que a empatia faz. A empatia arregaça a manga, se coloca no lugar do outro e vamos lá, vamos trabalhar. A alteridade, ela é fruto do reconhecimento do direito. E aí alguém que pague para a coisa acontecer. Na empatia, a gente não fica esperando o governo pagar. Na empatia, a gente dá do nosso salário e faz. Quem aqui não dá do seu salário para fazer? As adaptações razoáveis são adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados, que não acarretem ônus desproporcionalmente indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades, com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. O problema desse artigo aqui é quando diz que não acarretem ônus desproporcional.
É claro, ninguém vai derrubar uma escola inacessível toda em escadas para refazer o prédio e construir rampas. Oi? Pode ser que, de repente, algum prefeito goste da ideia, pensando no futuro, derruba a escola e faz outra. Mas não é isso que a lei está dizendo, não. O que a lei está dizendo é que a gente não pode deixar fazer adaptações razoáveis. Nós precisamos fazer as adaptações. Nós não podemos jogar a toalha. A professora Glauca falou em acreditem. Aí eu pensei, nossa, olha a importância da fé, porque quem não tem fé não acredita. Acreditem que seus alunos vão aprender, porque quando eu estava estudando psicologia, uma professora disse para mim, não se preocupe, eles vão morrer até os 17 anos. Oi? E eles estão vivos aí até os 80. E ninguém pesquisou novas modalidades metodológicas, neuropsicológicas, para trazer aprendizagem, novas sinapses para quem tem microcefalia. Está na hora de arregaçar. Quais são as adaptações razoáveis? Professora... Oi, querida, quantos minutos? Nós temos mais 2 minutinhos. 2? Tá bom. Infelizmente. Não tem importância, porque depois da LBI, tudo é LDB e todo mundo conhece a LDB. A LBI a gente conhece pouco. E aí eu queria trazer para vocês o que é discriminação, porque discriminação é um crime, como racismo é crime. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição, exclusão, por ação ou omissão, que tem o propósito de efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa às adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologia assistiva. Professora, mas nós não temos tecnologia assistiva. Na semana passada eu escutei um médico que acompanhou o colega dele, estudante de medicina, o colega também era estudante de medicina, cadeirante, fazendo curso de medicina. E o curso de medicina teve que se virar para fazer tecnologia assistiva para aquele estudante de medicina poder concluir o curso de medicina para ele não ser excluído, nem por terminalidade específica, nem por outro argumento qualquer, porque ele era deficiente, não podia ser médico. Ele se formou e ele é médico, cadeirante, porque nem todo médico precisa ser cirurgião para ficar em pé, para fazer o que tem que ser feito. Médico homeopata pode ser cadeirante, médico dermatologista pode ser cadeirante, médico clínico pediatra pode ser cadeirante, porque a gente pode abaixar a cama da criança para a criança poder... Podemos fazer tudo, nós precisamos investir. Tem um edital de tecnologia assistiva aberto no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Olhem lá, vejam seus colegas professores universitários para tomarem ciência e aderirem ao edital, porque agora é um edital para tecnologia assistiva e nós precisamos dela para fazer um bom EE. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, pela paciência que vocês tiveram por todos os problemas tecnológicos, que não são todos culpas nossas, embora nós tenhamos muitas falhas e não sabemos lidar com todas as tecnologias ao mesmo tempo ainda. O restante do PowerPoint está no slide 31, vai até o 60. Façam as perguntas, mandem pelos tutores, que a gente vai responder todas elas. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada. Professora Cristina, muitíssimo obrigada. Foram momentos belíssimos, muitos elogios no chat. Alguém? Eu só queria perguntar se alguém fez algum print dela. Se fez um print da tela com o meu retrato, depois me manda. Eu gosto de receber. Com certeza. São momentos que têm que ficar eternizados.